Era tarde de 24 de fevereiro de 1972, uma quinta-feira como tantas outras no centro de São Paulo. O trânsito intenso, as ruas lotadas de pedestres, a pressa da metrópole que não parava nunca. Entre os arranha-céus modernos, que transformavam a paisagem da cidade, o edifício Andraus, com seus 32 andares, erguia-se como símbolo do progresso e do poder econômico. Dentro dele, centenas de pessoas trabalhavam em escritórios de grandes empresas. Telefonistas atendiam chamadas, secretárias digitavam relatórios, executivos participavam de reuniões. Nada indicava que aquele dia ficaria marcado como um dos mais trágicos da história do Brasil. Pouco depois das 16 horas, o inimaginável aconteceu. Um incêndio começou no quarto andar, espalhando-se rapidamente pelos pavimentos superiores. Papéis, carpetes e móveis de madeira alimentavam as chamas, que se tornavam cada vez mais intensas. Em minutos, a fumaça negra tomou conta das escadas, transformando-as em armadilhas mortais. Presos nos andares altos, homens e mulheres corriam de um lado para o outro, tentando escapar. Muitos se aglomeraram nas janelas, acenando desesperados por socorro. O vento forte espalhava ainda mais as chamas, transformando o Andraus em uma coluna de fogo visível a quilômetros de distância. Mas, em meio ao caos, surgiram atos de heroísmo. Colegas se ajudavam, dividindo máscaras improvisadas, quebrando vidros para buscar ar. E do céu vieram os verdadeiros anjos da salvação. Helicópteros da Força Aérea, da polícia e de empresas privadas pousaram no terraço em chamas, arriscando tudo para salvar os que aguardavam a morte. A cada manobra arriscada, centenas de pessoas eram retiradas. A operação heróica, transmitida ao vivo pela televisão, comoveu o Brasil. O incêndio do Andraus ceifou vidas, mas também revelou a força da solidariedade em momentos de desespero. Naquele dia, São Paulo descobriu que o progresso também podia ser frágil e que a coragem humana podia brilhar mesmo no inferno das alturas. Na quinta-feira, 24 de fevereiro de 1972, o coração de São Paulo pulsava no ritmo acelerado de uma metrópole em crescimento. O sol do fim de verão iluminava os arranha-céus, refletindo nos vidros e espalhando calor pelas ruas abarrotadas. Carros buzinavam, ônibus lotados cruzavam as avenidas e milhares de pedestres se apressavam para voltar para casa após mais um dia de trabalho. No centro da cidade, erguia-se o edifício Andraus, um gigante de 32 andares e símbolo do progresso econômico paulista. Construído poucos anos antes, abrigava escritórios de grandes empresas, consultórios, repartições e lojas. Em seu interior, mais de 1.000 pessoas circulavam diariamente, transformando o prédio em um verdadeiro formigueiro humano. Aquela tarde parecia comum. Nas salas comerciais, datilógrafas batiam incessantemente suas máquinas de escrever, produzindo relatórios e contratos. Executivos discutiam estratégias em reuniões longas, enquanto secretárias atendiam telefonemas sem pausa. Em outros andares, vendedores organizavam documentos, recepcionistas recebiam clientes, advogados revisavam processos. Era uma rotina que misturava sonhos, ambições e o movimento frenético da vida urbana. No térreo, lojistas atendiam fregueses, enquanto porteiros controlavam a entrada de visitantes. Alguns funcionários comentavam sobre o calor abafado do dia. Outros planejavam o que fariam depois do expediente. Ninguém poderia imaginar que, em poucos minutos, o destino de centenas de pessoas mudaria para sempre. Por volta das 16h10, um cheiro estranho começou a se espalhar pelos corredores do quarto andar. Primeiro, parecia apenas um fio queimado. Alguns funcionários franziram o senho, mas não deram importância. Em prédios grandes, era comum pequenos problemas técnicos em equipamentos elétricos. Porém, naquele dia, aquele cheiro era o prenúncio de uma tragédia. Logo surgiram pequenas chamas no sistema elétrico, rapidamente alimentadas por materiais inflamáveis próximos, papéis, carpetes e divisórias de madeira. O fogo, inicialmente discreto, cresceu em questão de minutos. A fumaça se espalhou pelos corredores e começou a subir pelos vãos de escadas. O alarme não soou de imediato. Muitos só perceberam o perigo quando começaram a tossir e sentir dificuldade para respirar. Alguns tentaram usar extintores, mas a intensidade das chamas já era grande demais para ser controlada por meios manuais.
O calor aumentava, o ar ficava pesado e a correria começou. As escadas, principal rota de fuga, foram rapidamente tomadas pela fumaça espessa. Quem tentava descer logo desistia, voltando para os andares superiores em busca de ar e esperança. Pessoas se perderam em meio ao caos, correndo sem saber para onde ir. O instinto de sobrevivência se misturava ao desespero coletivo. No lado de fora, transeuntes começaram a perceber a fumaça que saía pelas janelas do prédio. Primeiro um fiapo cinzento, depois uma nuvem escura que rapidamente cresceu. Em pouco tempo, as chamas podiam ser vistas de longe, transformando o Andraus em uma tocha vertical no coração de São Paulo. Os que estavam nos últimos andares se aglomeraram nas janelas, tentando respirar. Acenavam com roupas, papéis e até toalhas, na esperança de chamar atenção para o que acontecia. O pânico tomava conta. Pessoas choravam, rezavam, gritavam por socorro. Alguns, sem conseguir resistir à fumaça, se apoiavam nas paredes em busca de ar, enquanto outros já caíam inconscientes. A comunicação por telefone começou a colapsar. Chamadas desesperadas eram feitas a familiares avisando do incêndio. Outros tentavam ligar para os bombeiros, relatando que estavam presos. O caos estava instalado. No térreo, a notícia corria rápido. Portas se abriram. Pessoas saíam correndo, algumas feridas, outras atônitas. A multidão nas ruas aumentava a cada minuto. Motoristas paravam seus carros para olhar. O centro da cidade, acostumado com a pressa cotidiana, agora estava em suspenso diante da tragédia, que se desenrolava diante de todos. Às 16h30, a situação já era crítica. As chamas avançavam para os andares superiores com velocidade assustadora. A fumaça dominava cada espaço, tornando impossível respirar. Muitos sobreviventes, sem alternativa, subiram cada vez mais alto, na esperança de alcançar o terraço. Foi nesse cenário que os primeiros bombeiros chegaram. As sirenes ecoaram pelas ruas, mas logo ficou claro que os equipamentos disponíveis não eram suficientes para um prédio tão alto. Escadas mecânicas não alcançavam os últimos andares. A multidão olhava para cima, em choque, vendo dezenas de pessoas presas sem saída. O edifício Andraus, até então símbolo de modernidade, havia se transformado em um inferno vertical. E naquele momento, ninguém poderia imaginar que o resgate exigiria um dos atos de heroísmo mais impressionantes já vistos no Brasil. À medida que o fogo ganhava força, o edifício Andraus se transformava em um caldeirão de desespero. O que começou como um foco localizado no quarto andar já era uma muralha de chamas que subia com velocidade implacável. A estrutura de vidro refletia o brilho laranja do fogo e a fumaça negra se espalhava pela cidade, visível a quilômetros de distância. Dentro do prédio, a situação era caótica. Nos andares mais baixos, alguns conseguiram escapar pelas escadas ainda não tomadas. Mas logo a fumaça se adensou, tornando impossível enxergar. Quem tentou descer depois dos primeiros minutos encontrou escuridão, calor sufocante e o risco de desmaiar intoxicado pelo monóxido de carbono. Nos andares superiores, o pânico se instalou. Pessoas corriam de um lado a outro, batendo em portas, gritando nomes de colegas. Muitos se agarravam a qualquer esperança. Molhavam panos para cobrir o rosto, quebravam janelas para respirar, improvisavam cordas com fios e cortinas. Mas cada tentativa era arriscada e quase sempre inútil. As salas comerciais, cheias de papel, móveis de madeira e carpetes, alimentavam o fogo. O som de explosões se misturava a gritos de socorro. O calor era tão intenso que vidros estouravam, lançando estilhaços na rua. A cada janela que se abria, uma nuvem espessa de fumaça escapava, revelando silhuetas desesperadas pedindo ajuda. Na rua, centenas de pessoas assistiam em choque. Trabalhadores, pedestres, motoristas que pararam seus carros. Todos olhavam para cima, impotentes. O Andraus, símbolo de progresso, agora parecia um farol de tragédia. Muitos choravam ao ver pessoas presas nos últimos andares. Alguns rezavam em voz alta. Outros gritavam encorajando os que tentavam resistir. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas logo perceberam a limitação de seus recursos. As escadas mecânicas alcançavam no máximo metade da altura do prédio. Os jatos d'água não eram suficientes para conter a intensidade das chamas. Ainda assim, eles subiam carregando mangueiras, tentando abrir caminho entre a fumaça para resgatar quem ainda estava consciente.
O terraço se tornou o último refúgio. Centenas de pessoas subiram em desespero, acreditando que ali estariam mais seguras. O vento forte ajudava a respirar, mas também espalhava as chamas. De cima, olhavam a cidade em miniatura ao mesmo tempo em que viam a fumaça se aproximando como uma cortina fatal. E foi então que do céu surgiu a primeira centelha de esperança. Um helicóptero da Força Aérea apareceu no horizonte, cortando o ar com o som inconfundível de suas hélices. A multidão na rua aplaudiu, e os que estavam no topo do prédio acenaram freneticamente. O piloto, ciente do risco, se aproximou do terraço em chamas. O calor distorcia o ar, dificultando o controle da aeronave. Ainda assim, pousou por alguns segundos, tempo suficiente para que dezenas de pessoas embarcassem. Esse primeiro resgate abriu caminho para outros. Em pouco tempo, helicópteros da polícia, do exército e até de empresas privadas se juntaram à operação. Era uma cena nunca antes vista no Brasil. Aeronaves revezando-se no céu de São Paulo, pousando e decolando em meio ao fogo, retirando vidas que pareciam condenadas. Nos corredores ainda tomados pela fumaça, atos de heroísmo surgiam a cada instante. Colegas se apoiavam, carregando feridos. Mulheres ajudavam desconhecidos a se manter de pé. Homens se recusavam a sair, sem antes garantir que amigos também seriam resgatados. Em meio ao caos, a solidariedade florescia. O terror, no entanto, ainda dominava. Muitos não conseguiram chegar ao topo. Alguns se perderam em andares tomados pelo fogo. Outros, sufocados pela fumaça, caíram desacordados antes mesmo de encontrar uma saída. Para quem observava da rua, cada minuto era uma mistura de esperança e dor. Enquanto helicópteros resgatavam dezenas, outros eram vistos caindo exaustos ou desaparecendo atrás da fumaça. A televisão transmitia as imagens em tempo real. Milhões de brasileiros acompanharam ao vivo o que acontecia, sem acreditar no que viam. O Andraus parecia um inferno suspenso no céu, mas também um palco de coragem sem igual. À medida que as horas avançavam, a operação de resgate se intensificava. Helicópteros pousavam, decolavam, voltavam sem descanso. Bombeiros entravam e saíam carregando sobreviventes. Médicos e enfermeiros improvisavam atendimentos na rua. A cidade inteira se mobilizava. Era um combate desigual. Fogo contra coragem, tragédia contra esperança. E naquele dia, o Brasil inteiro aprendeu que, mesmo no auge do desespero, o ser humano pode se transformar em herói. O incêndio no edifício Andraus já era manchete antes mesmo de terminar. A fumaça negra que cobria o céu de São Paulo se espalhava em transmissões de rádio e imagens de televisão. O país inteiro acompanhava incrédulo a tragédia que transformava um símbolo do progresso em um monumento de fogo e desespero. Enquanto as chamas consumiam os andares inferiores, o terraço se tornava o último refúgio de centenas de pessoas. Homens e mulheres se amontoavam no espaço reduzido, respirando com dificuldade e olhando para o horizonte em busca de salvação. O barulho das hélices, quando o primeiro helicóptero surgiu, soou como música para aqueles que já acreditavam estar vivendo seus últimos instantes. O piloto da Força Aérea Brasileira, em uma manobra arriscadíssima, aproximou-se do topo em chamas. O calor distorcia o ar, criando turbulência invisível. A fumaça densa reduzia a visibilidade. Qualquer erro poderia ser fatal, não só para os que estavam no prédio, mas também para a tripulação. Ainda assim, ele pousou. Não havia tempo para hesitar. Soldados desceram da aeronave, ajudando a organizar os desesperados que se empurravam em busca de um lugar. Em segundos, dezenas embarcaram, e o helicóptero decolou sob aplausos da multidão que assistia da rua. Logo, outros helicópteros chegaram. Policiais militares, bombeiros e até aeronaves privadas foram convocados para a missão. Empresas vizinhas emprestaram seus helicópteros executivos e pilotos civis arriscaram a própria vida em voos improvisados. O céu de São Paulo se transformou em um corredor de resgate. Helicópteros pousavam, decolavam e voltavam em sequência, cada um carregando grupos de sobreviventes em meio ao inferno. Nos corredores do prédio, onde a fumaça tornava impossível enxergar, bombeiros se arrastavam pelo chão para respirar ar menos tóxico. Amarravam cordas nos corpos para não se perderem uns dos outros. Carregavam sobreviventes nos ombros, muitos já inconscientes.
Alguns bombeiros chegaram a desmaiar pelo excesso de fumaça, mas eram substituídos por outros que entravam imediatamente, sem tempo para descanso. Histórias de heroísmo se multiplicavam. Uma secretária ajudou colegas a alcançarem a escada de emergência, mas desmaiou antes de conseguir sair. Foi carregada por um bombeiro, que se recusou a deixá-la para trás. Um grupo de funcionários improvisou uma linha de resgate com cabos elétricos, ajudando pessoas a atravessar janelas até áreas menos tomadas pelo fogo. Um homem se destacou ao carregar 3 pessoas diferentes até o terraço, recusando-se a embarcar em um helicóptero até garantir que todos os que estavam ao seu redor fossem salvos primeiro. Do lado de fora, a solidariedade era igualmente comovente. Médicos e enfermeiros improvisavam macas no asfalto. Voluntários ofereciam água, cobertores e até o próprio corpo como apoio para os feridos. Motoristas transformavam seus carros em ambulâncias, levando os sobreviventes a hospitais próximos. O caos era coletivo, mas também era coletivo o esforço para salvar vidas. A televisão transmitia tudo. Milhões de brasileiros viam em tempo real pessoas sendo retiradas do prédio em helicópteros. As imagens, chocantes e inspiradoras, revelavam tanto a vulnerabilidade humana quanto a grandeza da coragem. Para muitos, aquele foi o primeiro contato com uma tragédia dessa magnitude e também a primeira vez que viram tamanha mobilização heróica. Apesar da eficiência impressionante dos helicópteros, o tempo era inimigo. A cada minuto, a fumaça se adensava e a estrutura do prédio parecia ameaçar desmoronar. Mesmo assim, os pilotos continuavam o ciclo de pousos e decolagens, determinados a não deixar ninguém para trás. A operação entrou para a história como uma das mais ousadas e bem-sucedidas já realizadas em áreas urbanas no Brasil. No fim, mais de 700 pessoas foram resgatadas pelos helicópteros. Outras centenas conseguiram escapar com a ajuda dos bombeiros pelas escadas inferiores. Ainda assim, o saldo foi doloroso. 16 mortos e mais de 300 feridos. Cada vida perdida representava um universo interrompido. Mas o número de sobreviventes também mostrava que, diante da tragédia, a união de esforços humanos pode transformar o impossível em realidade. Quando as últimas chamas começaram a se apagar, restava um prédio marcado pela fuligem e pela dor. O Andraus, que simbolizava a modernidade, agora simbolizava também a fragilidade da vida. Mas, acima de tudo, simbolizava a coragem de heróis anônimos. Bombeiros, pilotos, funcionários e civis que arriscaram tudo para salvar vidas. O incêndio no Andraus não foi apenas uma tragédia. Foi também a prova de que, em meio ao caos, a solidariedade pode se elevar mais alto que o fogo. Quando as últimas chamas se apagaram, o edifício Andraus era apenas um esqueleto queimado contra o céu cinzento de São Paulo. A fumaça ainda subia, impregnando as ruas vizinhas com cheiro de fuligem e lembrança de dor. Para quem olhava de fora, parecia impossível acreditar que, poucas horas antes, aquele prédio era símbolo de modernidade e progresso. Agora, era a marca viva de uma tragédia que abalaria não apenas a cidade, mas o país inteiro. O saldo oficial era de 16 mortos e mais de 300 feridos. À primeira vista, poderia parecer pequeno diante da dimensão do incêndio. Mas para cada família atingida, aquele número representava mundos desfeitos, sonhos interrompidos e futuros roubados. Entre os mortos estavam trabalhadores, secretárias, telefonistas, profissionais que acordaram cedo, acreditando viver mais um dia comum. Nos hospitais, o cenário era de guerra. As macas se multiplicavam pelos corredores. Médicos e enfermeiros se desdobravam para atender os feridos. Muitos apresentavam queimaduras graves, outros sofriam com problemas respiratórios devido à inalação da fumaça tóxica. Voluntários levavam comida, água e até doações de roupas. A cidade, ainda em choque, se unia em uma onda de solidariedade. O luto não se limitava às famílias diretamente atingidas. São Paulo inteira chorava. Nos dias seguintes, igrejas lotaram com missas e cultos em memória das vítimas. Velas eram acesas diante do prédio carbonizado, transformando a calçada em um altar improvisado. Pessoas desconhecidas se abraçavam, rezavam juntas, choravam lado a lado. O Andraus deixou de ser apenas um edifício, tornou-se um símbolo de dor coletiva. A repercussão nacional foi imediata.
Jornais estampavam fotos chocantes de pessoas sendo resgatadas por helicópteros, imagens que correram o mundo. Programas de televisão repetiam incansavelmente as cenas do incêndio, mostrando tanto o horror quanto os atos de coragem. O Brasil inteiro parou para refletir sobre a fragilidade da vida urbana, em prédios gigantescos, que até então eram vistos como conquistas do progresso. Mas não foi apenas a emoção que se espalhou. A tragédia gerou também indignação. Como era possível que um prédio tão moderno não tivesse rotas de fuga adequadas? Onde estavam os sistemas de alarme eficientes, os sprinklers automáticos, os treinamentos de evacuação? A negligência ficou evidente e o clamor por mudanças cresceu. As autoridades não tiveram escolha. O incêndio no Andraus serviu como catalisador para a criação de novas normas de segurança em edifícios altos. O Corpo de Bombeiros pressionou por leis mais rígidas, exigindo escadas de emergência adequadas, portas corta-fogo, materiais menos inflamáveis e sistemas de combate automático ao fogo. Empreiteiros e arquitetos passaram a ser cobrados por responsabilidade direta em suas construções. O impacto foi tão grande que, em poucos anos, o Brasil transformou seu Código de Segurança Predial. O Andraus, infelizmente, pagou com vidas o preço dessa evolução. Cada vítima se tornou involuntariamente parte de uma mudança que protegeria milhares de pessoas no futuro. Ao mesmo tempo, o incêndio reforçou um lado luminoso: a capacidade humana de se unir diante da adversidade. As histórias de heroísmo correram a cidade como lendas. O bombeiro que entrou diversas vezes no prédio até desmaiar de exaustão. O piloto que arriscou pousar em um terraço em chamas para salvar dezenas de pessoas. O funcionário que recusou embarcar em um helicóptero até ter certeza de que seus colegas estavam seguros. Essas narrativas mostraram que, mesmo em meio ao caos, o altruísmo é capaz de resistir. O Andraus não foi demolido. Com o tempo, foi restaurado e voltou a funcionar, carregando em suas paredes as cicatrizes do passado. Para alguns, esse retorno foi símbolo de resiliência. Para outros, era um lembrete constante da negligência que custou vidas. De qualquer forma, o nome Andraus jamais se desprendeu da memória coletiva como sinônimo de tragédia. Décadas depois, as imagens ainda impressionam. Os helicópteros sobrevoando o prédio em chamas, as pessoas amontoadas no terraço, os gritos de desespero ecoando pelas ruas, mas também impressionam os aplausos da multidão a cada vida salva. As lágrimas compartilhadas entre desconhecidos e a certeza de que a solidariedade pode brilhar até mesmo no dia mais escuro. Assim, o incêndio do edifício Andraus deixou um legado ambíguo. Foi uma tragédia que expôs falhas gritantes, mas também foi a faísca para mudanças necessárias. Foi um dia de morte, mas também um dia de coragem. Foi o momento em que São Paulo aprendeu, às custas da dor, que o progresso só tem valor quando caminha ao lado da segurança e da humanidade. O incêndio do edifício Andraus, em fevereiro de 1972, não foi apenas uma tragédia isolada. Ele se tornou uma marca indelével na história do Brasil, um divisor de águas entre a ilusão de modernidade sem limites e a consciência de que progresso sem segurança é apenas uma armadilha de luxo. O que aconteceu naquele dia ecoa até hoje, não apenas nas leis e nos prédios que mudaram, mas também na memória emocional de uma cidade que aprendeu com a dor. O legado humano talvez seja o mais profundo. As vítimas, 16 mortos e mais de 300 feridos, deixaram famílias que carregaram o luto por décadas. Muitos sobreviventes nunca mais foram os mesmos. Além das sequelas físicas, houve traumas psicológicos que acompanharam essas pessoas por toda a vida. Para alguns, cada vez que viam um arranha-céu voltavam as imagens da fumaça do desespero, das sirenes e dos helicópteros. A tragédia não terminou quando o fogo apagou. Ela continuou queimando em silêncios, em lembranças noturnas, em cicatrizes invisíveis. Mas em meio a tanto sofrimento, emergiram também histórias de resiliência e solidariedade. Trabalhadores que escaparam ajudando colegas, bombeiros que arriscaram o impossível, pilotos que desafiaram a morte em pousos arriscados. Esses episódios se tornaram faróis de esperança, lembrando que a coragem humana pode se manifestar nos momentos mais sombrios. Para cada vida perdida,
houve dezenas salvas por gestos de altruísmo. No campo social e político, o incêndio no Andraus foi uma lição amarga. Até aquele momento, São Paulo se orgulhava de seus edifícios modernos, mas negligenciava sistemas básicos de segurança. O fogo mostrou que nenhum prédio é verdadeiramente moderno se não for seguro. A tragédia obrigou autoridades a reverem legislações, criar normas mais rígidas de combate a incêndios e fiscalizar com maior rigor empreendimentos de grande porte. Escadas de emergência, portas corta-fogo, sprinklers automáticos e treinamentos periódicos passaram a ser exigências. Essas mudanças salvaram vidas em tragédias futuras. Um consolo pequeno, mas real, diante da dor do Andraus. O impacto espiritual também foi marcante. Para muitos, o incêndio foi visto como um chamado à reflexão sobre a fragilidade da vida. Pessoas que nunca haviam se perguntado sobre a brevidade da existência passaram a valorizar mais o cotidiano, os gestos simples, os encontros familiares. Igrejas lotaram nos dias seguintes, e o prédio carbonizado se tornou um ponto de oração silenciosa. Cada vela acesa diante do Andraus era um símbolo de luto, mas também de fé na capacidade humana de se reerguer. A memória coletiva manteve viva a história. O Andraus foi restaurado, voltou a ser ocupado, mas jamais foi visto da mesma forma. Ele passou a carregar um peso simbólico. Não era apenas concreto e vidro, mas também cinzas e lágrimas. Quem trabalhava nele depois da tragédia carregava consigo a lembrança de que aquelas paredes já haviam sido palco de dor, mas também de heroísmo. E se o Joelma, 2 anos depois, se tornaria a tragédia mais mortal de São Paulo. Foi no Andraus que se aprendeu pela primeira vez que a negligência podia transformar arranha-céus em armadilhas fatais. Se no Joelma morreram 187 pessoas, quantas não foram salvas justamente pelas mudanças iniciadas após o Andraus? Essa é uma das reflexões mais importantes. Muitas vezes, a dor de um se transforma em proteção para muitos. No final, o incêndio do Andraus não é lembrado apenas pelas vidas que se perderam, mas pelas vidas que se salvaram. Não apenas pela fumaça e pelo fogo, mas pelo som das hélices que rasgaram o céu em manobras de coragem. Não apenas pela dor, mas pela solidariedade que transformou desconhecidos em irmãos de destino. O que o Andraus nos ensina, acima de tudo, é que a vida humana precisa estar sempre acima da pressa, do lucro e da vaidade arquitetônica. Um edifício pode ser alto, bonito e imponente, mas nada disso tem valor se não proteger quem está dentro. O progresso verdadeiro é aquele que respeita a dignidade humana, que coloca a segurança como prioridade, que não transforma trabalhadores em vítimas de tragédias evitáveis. 5 décadas depois, o Andraus continua sendo lembrado não apenas como uma tragédia, mas como uma lição. Ele é o eco de uma cidade que chorou, mas também o reflexo de uma sociedade que decidiu mudar. É a lembrança dolorosa de que cada vida conta e de que a solidariedade é a única força capaz de brilhar mais alto do que as chamas. E enquanto helicópteros ainda sobrevoam São Paulo, cortando o céu em missões de resgate, é impossível não lembrar daquele dia em 1972, quando o impossível foi feito e centenas de pessoas foram salvas porque alguém decidiu não desistir. Esse é o verdadeiro legado do Andraus. Provar que mesmo no inferno, a coragem pode voar.